Fala pessoal, depois de muito tempo temos aqui um Chevrolet no canal, Chevrolet Onix RS versão topo de linha desse hatch que custa R$ 133.390. É o preço de muito SUV compacto com uma característica que é só dele, que é ser um hatch que proporciona uma dirigibilidade bem diferente do que a gente vê nos outros veículos. Te mostro todos os detalhes desse carro depois da vinheta, então roda aí. E vamos começar falando aqui de visual desse carro, porque na linha 2026 o Onix passou por mudanças aqui principalmente na dianteira, com novos faróis, novo para-choque grade. E nessa linha, o RS aqui, ele tem um detalhe para dar um jeitinho mais esportivo para ele, que é o acabamento todo em preto brilhante, com o logo RS em destaque aqui. Inclusive a gravatinha da Chevrolet é escurecida. E não é só isso escurecido no carro, temos as rodas de 16 polegadas com acabamento escurecido, os retrovisores, que são os mesmos do Chevrolet Tracker, também escurecido, e o teto também no mesmo tom. Para completar esse visual esportivo do carro, nós temos aqui saias laterais e na traseira o spoiler, que é exclusivo para dar esse efeito de carro mais animadinho. Mas debaixo do capô continua o mesmo motor 1.0 turbo de 115,5 cavalos e 16,8 kgfm de torque, com um câmbio automático de 6 marchas. É um conjunto que, se na ficha técnica não empolga, na hora de dirigir eu te mostro que ela engana bem. Agora vamos conhecer aqui a traseira desse carro, porque com certeza é um dos itens que eu mais acho bonito no Onix desde essa geração, quando foi lançada. Para mim é um carro que visualmente é um dos que mais me agrada. E aqui na traseira nós temos aqui um dos designs, na minha opinião, mais bem resolvidos entre os hatches do mercado. Tem um conjunto aqui que eu acho bem interessante, com as lanternas, também são em LED. O conjunto aqui mais reto, um perfil que me lembra o antigo Cruze Sport 6. E nessa versão que é mais esportiva, temos os logos aqui, os badges todos escurecidos, vermelho só o RS, um azulzinho aqui debaixo do T para dar um degradezinho, gravatinha da Chevrolet também em preto. Temos aqui, como eu falei, o aerofólio ou spoiler, como você preferir, em destaque. E no para-choque temos essa peça toda pintada em preto brilhante, com a parte inferior imitando aqui um difusor de ar. Qual que é o grande problema que sempre existiu nos Onix e permanece na linha 2026? Porta-malas. Aqui nós não temos um local para você abrir o porta-malas. Você precisa ou estar com a chave em mãos ou lá dentro do veículo fazer o acionamento. Aqui, aperta 2 vezes, aí você tem acesso ao porta-malas desse carro. São 303 litros de volume, é um volume pequeno se for comparado aos SUVs compactos do mercado, mas é um volume interessante que bate muito próximo ali dos concorrentes da sua categoria. Um grande problema, assim, um novo problema desse conjunto é que, se você não comprar o acessório do tapete bandeja, essa região aqui que protege o step, ela é só um carpetezinho fino. Então tudo que você colocar aqui for um pouco pesado vai acabar amassando, isso aqui com o tempo vai deformar, vai ficar aquela estética de coisa antiga, de coisa envelhecida, e isso não é legal para ninguém, né? Falando a verdade. Então, se fosse valer aqui uma sugestão, no final eu te passo o preço certinho, mas valeria você colocar como acessório aqui o tapete bandeja. Então vamos comigo agora no interior do Chevrolet Onix RS. Vamos mostrar todos os detalhes dele aqui. Deixei ligado para deixar tudo geladinho, mas pontos interessantes que vale falar. Ó, acabamento como é esperado de todo carro dessa categoria em plástico. Aqui onde o braço é apoiado é revestido em couro e todos os comandos dos vidros ficam aqui. Os comandos dos vidros elétricos parecem o antigo logo da Caoa Chery aqui, na verdade só da Chery, né? Os bancos têm o encosto de cabeça acoplado. E no meu gosto aqui, eu acho bem bonito, viu? Se eu tivesse um Chevrolet antigo, um Monza, principalmente um Chevetinho, eu ia querer um banco desse no meu carro. Bem legal. Tem regulagem de altura dos bancos. Ponto negativo é que aqui o encosto de braço, ele não tem regulagem. Então, se você estiver dirigindo aqui, você fica longe da alavanca, mas convenhamos, com um carro com câmbio automático,
isso não faz tanta diferença. Vou baixar aqui um pouco o ar para diminuir o barulho aqui no interior. E mais detalhes, ó. Temos aqui as saídas de ar-condicionado foram redesenhadas. Nessa versão aqui RS, o acabamento aqui é um escurecido em vinho. Temos aqui informações de consumo, trajeto 1 e 2. Aqui está no trajeto 100%. Aqui era um trajeto antigo de medição, mas aqui foi o quanto eu consegui rodar dentro da cidade com bastante trânsito e com ar ligado nesse nível aqui, ó, congelante. 9,2 km por litro com gasolina no tanque. Temos aqui também esse painel de instrumentos novo, digital. Você pode mudar as configurações do que mostra ali, mas qual que é o grande problema? Se você vier aqui no volante multifuncional, ele não tem nenhum controle para acessar o painel de instrumentos. O controle fica aqui na multimídia. Aí está dirigindo, você concorda que você não consegue ver tão bem? Vou colocar aqui na minha altura dos olhos, ó. Aqui, exatamente como eu estou vendo agora, eu não consigo enxergar porque o volante ele cobre parte da multimídia. Então, se eu quiser ver alguma informação aqui, eu tenho que dar uma inclinadinha, vir para cá e acessar as informações, como eu estava antes. Se eu quiser jogar lá para a tela, eu tenho que clicar em um e jogar para aqui, painel de instrumentos. Só que aqui você vê que a gente tem um painel de instrumentos bem grande, que ou você vê as informações aqui na tela, com o velocímetro ali na parte superior, ou você vê eliminando essa informação, você vê velocímetro com um contador de RPM. Você não consegue, numa tela tão grande, colocar todas as informações juntas. Então, vou voltar aqui, ó, por exemplo, vou colocar informações aqui de consumo. Vou mudar, você não consegue ter tudo ali na tela, e espaço para isso tem. Então faltou um pouquinho aqui de UX para deixar a coisa legal. Outro ponto, aqui nós temos Android Auto e Apple CarPlay sem fio para conexão. Câmera de ré, a qualidade eu achei bem boa, viu? Ela tem um pouquinho um wide ali na informação, mas eu acho a qualidade bem boa, dá para poder se achar tranquilamente com essa câmera de ré. Temos ar-condicionado digital nessa versão. Aqui o botão de abertura do porta-malas, como eu falei para você, aqui para você desligar o controle de tração, e aqui embaixo temos carregador de celular por indução. Você pode espelhar seu celular na multimídia através de cabo ou sem fio. Uma outra questão aqui no câmbio automático. Se você jogar no L, você tem os botões aqui na lateral, você cria uma limitação de marchas, aqui um reduzido. Você pode apertar aqui, ó, no mais para subir. Então, quando andar com o veículo, por exemplo, se eu deixar assim, ele vai rodar no máximo até a terceira marcha, aqui no máximo até a segunda, e eu posso colocar aqui, ó, até a sexta marcha. Não faz muito sentido, mas aqui funcionaria melhor, por exemplo, em situações de alagamento, que você quer passar por um alagamento, ou uma situação mais de uma terra mais escorregadia, você limita um pouco mais a troca de marchas para aproveitar melhor a faixa de torque. Jogar até a sexta marcha aqui é meio... não tem muito porquê você aproveitar dessa função. Mas isso é interessante para você usar em situações como eu falei. Pode ser usado também como uma função de freio motor, onde você seta qual é a marcha ali limite para você utilizar. Um outro probleminha aqui, esse carro tem freio de estacionamento na mão, não tem freio de estacionamento eletrônico, então ele não conta com auto hold. Esse carro aqui, essa unidade, ele está com tapete bandeja, que é um acessório, passo o valor para vocês no final do vídeo, e o volante permanece o mesmo da linha Onix do que você já conhecia. Acabamento no interior aqui todo em preto brilhante. Há quem reclame desse encosto de cabeça que torna quem fica ali atrás um pouco mais, digamos assim, claustrofóbico, perdi as palavras, porque você não consegue acabar enxergando aqui através dos bancos. Mas, sinceramente, eu não vejo quem fica atrás reclamando disso, é mais uma opinião. Eu acho esteticamente bonito, eu acho esteticamente com visual esportivo, e eu gosto, eu acho bem legal. Agora eu vou te mostrar aqui o espaço traseiro, porque tem um ponto legal de te falar, que a gente está falando aqui de um hatch compacto, que tem até um espaço razoável para as pernas. Ó, o banco está na minha posição, tenho 3 dedos aqui, consigo mexer confortável, não é tão apertado
quanto se esperava de um carro desse. E temos aqui duas saidinhas USB. Isso considerando que eu ando com o banco bem para trás. E considerando aqui, por exemplo, que esse banco está inteiro para trás, está no máximo possível. Então no máximo possível para trás cabe uma mochila aqui, jogando ali para frente, dá para ficar relativamente mais confortável. Aqui no encosto de braço muda o padrão de acabamento. Aqui plástico, não é como lá na frente, mas eu consigo ter um bom espaço para a cabeça e posso andar aqui de maneira muito tranquila. Esse carro, entre os itens de série dele, ele tem sensor de ponto cego e tem um item interessante, ou na verdade são 6 itens, são 6 airbags que colocam ele entre os carros mais equipados da sua categoria aqui. Agora eu vou te levar para dar uma volta, falar sobre as minhas percepções sobre esse carro, que eu achei que poderia ser melhor. Então vem comigo que você vai gostar. Um ponto interessante aqui do test drive do Onix RS é que se você olha a ficha técnica desse carro, ele é um carro que no papel ele decepciona pelos números. É um carro de praticamente 115 cavalos, pouco mais de 16 kg de torque, um câmbio automático simples de 6 marchas. Mas esse conjunto ele é tão bem calibrado, ele é tão bem ajustado, tão bem acertado, que não faz falta. Você sente o carro sempre acordado o tempo todo, o câmbio está sempre trabalhando de forma ideal e é um carro muito gostoso de dirigir no dia a dia. E fora o fato de ser um carro gostoso de dirigir, ele é um carro que, da forma como ele foi calibrado, da forma como ele foi projetado, ele é um dos mais econômicos do mercado. Então aqui eu fiz 2 testes com esse carro, na verdade eu fiz 3 testes. Um rodando com muito trânsito, o tempo todo ali, sempre numa mescla de trânsito muito pesado, ar-condicionado ligado o tempo todo e uma mescla ali de pequenos trechos com um trânsito um pouco mais leve. Ele fez uma média de 9,8 km por litro com gasolina no tanque. Entrando numa situação de trânsito mais normal, de trechos mais abertos, de vez em quando parando, um trânsito mais leve, essa média subiu para 12,3 km por litro. E usando esse carro em rodovia, em situação de baixo trânsito, ele conseguiu uma média de 15,8. São números que eu acho muito interessantes, tenho certeza que poderiam ser melhores, depende muito da forma de dirigir, depende muito do combustível que se usa, vai depender também da topografia da região onde você está. Então, aonde eu moro, onde eu faço as avaliações, tem muita subida e descida, assim, vários trechos de subida, poucos trechos de descida. Então eu estou sempre exigindo muito do motor do carro e isso faz com que o meu consumo seja um pouco maior do que da grande maioria das pessoas que moram em cidades mais planas e que não enfrentam tantos trechos assim de subida e descida. Então, por isso, quando eu falo de consumo, as pessoas falam: poxa, mas eu consigo fazer mais. Provavelmente consegue, mas é por conta disso. Um outro ponto positivo que eu acho bem interessante desse carro é o ajuste de suspensão. Ele não é tão macio como costumam ser os carros da Fiat e ele não é tão duro como costumam ser os carros da Volkswagen. Ele consegue ficar num meio termo ali muito interessante, porque você consegue ter um carro que você pode usar tendo um comportamento mais próximo de uma esportividade, ao mesmo tempo que é um carro que você vai andar aqui na cidade, vai pegar alguns trechos com mais emenda de asfalto, com mais buraco, e você vai passar achando que o carro vai ter um comportamento na suspensão, quando na verdade ele vai ter uma resposta muito macia, e isso é muito agradável para você usar o carro todo dia. Se você anda num Volkswagen todo dia e anda em regiões muito esburacadas, em que a situação é mais chatinha mesmo no uso diário, você acaba achando que o Volkswagen ele é duro demais. E se você pega um Fiat na mesma situação, você vai ver que o carro é mole demais em algumas situações. Tem carros, claro, tem modelos mais firmes, outros menos firmes, mas estou generalizando. Quando você anda aqui no Onix, é mais agradável. O que é mais agradável para mim também? A ergonomia desse carro. Do ponto de vista de ergonomia, eu me sinto muito mais contente e feliz dirigindo um hatch do que dirigindo um SUV, porque eu fico numa posição
com as pernas mais esticadas, eu consigo achar a minha posição de dirigir de uma maneira muito fácil nesse carro. E eu consigo ficar bem, assim. É um carro que eu tenho certeza que eu conseguiria dirigir por horas de uma maneira muito agradável. E eu não estou falando de um carro voltado extremamente para o conforto, estou falando de um hatch que tem lá seus exageros de preço, que tem lá suas falhas em falta de itens de série. Se você pega a faixa de preço dele, por exemplo, ele não tem ADAS, ele não tem freio de emergência, porque também vai ser um componente do ADAS. Ele tem assistente de ponto cego, mas pensando na concorrência, ele é menos equipado. Ele é mais baixo, ele é menor. Mas o quanto é legal dirigir esse carro não está escrito. Se você não precisa de um SUV, ou você precisa de um carro um pouquinho menor, com uma capacidade de direção mais refinada, mais agradável no uso diário, e de vez em quando eu colocar até na estrada para fazer um pouquinho mais de curva, eu acho que esse carro aqui te atenderia de uma maneira extremamente tranquila. Eu teria na minha garagem. Eu recorri aqui a uma colinha para te ajudar a decidir se o Onix é realmente o carro certo para você. Do jeito que esse carro está aqui, o Onix RS Turbo automático, ele parte de R$ 133.390. Se você quiser esse vermelho Scarlet, você acrescenta R$ 1.700 ao valor do carro. E se você colocar todos os acessórios, como o tapete bandeja no porta-malas, o tapete PVC como tem esse carro, e a pedaleira esportiva e o OnStar, exatamente como está esse carro aqui, você acrescenta 1.200, não, você acrescenta ao todo, me perdi aqui nos valores, bom, ele sai de 133.390 para 138.106 reais. Se eliminar só o tapete bandeja lá do porta-malas, como está esse carro, ele vai para 137.517. Você vê que com a colinha eu perdi o raciocínio aqui. Qual que é a questão? Ele está beirando aqui 140 mil reais. Nessa faixa de preço, ele concorre com muitos SUVs compactos, que são mais equipados do que ele, são mais tecnológicos do que ele e são mais espaçosos do que ele. Vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, o Chevrolet Tracker Turbo, que basicamente é esse carro aqui um pouco maior, ele parte de 119.900. Só que se você acrescentar o OnStar, como nesse carro, e bancos em couro, ele vai para 131.713, sai mais barato do que esse carro. Se você quiser mudar de marca, você quiser, por exemplo, Cardigan na versão técnico, que é uma antes da versão de topo, ele parte de 139.290, pouquinha coisa mais cara desse carro, mas ele oferece entre os itens de série dele ACC, frenagem automática e freio de estacionamento eletrônico, coisa que esse carro não oferece. Se você partir, por exemplo, para Fiat, você pode ir para um Fiat Pulse Audace Turbo Hybrid, que é mais potente, é maior, mais bem equipado e tem o benefício de ser um veículo híbrido, embora a gente pode discutir se ele é um híbrido de verdade ou não. O que é verdade é que em cidades como São Paulo ele tem o benefício de ser um veículo considerado híbrido e ser isento de rodízio, ter benefícios como redução de IPVA, coisa que esse carro não tem, e além de tudo oferecer freio de emergência, oferecer assistência de mudança de faixa e farol alto automático. E por fim, partindo para a linha Volkswagen, Nivo Sense ou Terra Comfort também estão na mesma faixa de preço desse carro, com a mesma cavalaria aqui, por exemplo, no Terra Comfort com 116 cavalos, só que saindo por 131.390. Então, para você levar esse carro para a garagem, é uma situação muito específica de um casal que não queira um carro muito grande, tenha uma limitação de espaço, ou que tenha realmente o prazer de dirigir um hatch, que é o meu caso. Eu gosto muito da ergonomia de um hatch, da forma de dirigir um hatch, o comportamento dinâmico de um hatch, coisa que um SUV não me oferece. Então, para o meu gosto pessoal, para o meu gosto como motorista de carro do dia a dia e que gosta de vez em quando de pegar uma estrada, de curtir essa relação entre homem e máquina, com certeza esse carro me agrada muito mais do que todos esses que eu te falei. Mas aí é uma decisão sua, que eu espero que você me responda. Se você, com esse valor em mãos, beirando 140 mil, levaria aqui o Chevrolet Onix RS ou algum desses concorrentes, ou até outros concorrentes, deixa nos comentários que eu gostaria de saber e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!